é o que a gente precisa falar. Quem não é de verdade tem prazo de validade. Por exemplo, se eu falasse sobre alta performance, eu seria de mentira. Eu, Thiago Brunet, falando de alta performance, seria de mentira. Um dia eu estava na sua casa e você falou uma coisa que você falou, tinha um grupo de pessoas na sua casa, eu era um deles. Era um grupo pequeno, devíamos estar em 6 pessoas ali. E você falou uma coisa que me tocou, eu fiquei reflexivo naquilo, que você falou assim: Joel, por que você acha que você é tão grande? Não sei quem, por que você acha que está crescendo pra caramba? Por que você acha que você fala aí, multidão vem? Porque nós, nessa geração, temos uma missão de ser um instrumento da mensagem e fazer isso, né? Aquilo ficou, guarda. Isso deve ter 1 ano e meio. Eu não paro de crescer, você não para de crescer. As pessoas que estavam na sua casa não param de crescer. E eu fico me perguntando, por que eu cresço e aquele não? O que eu tenho de diferente? Eu não tenho, eu sou diferente. Então eu vou perguntar para o Brunet se é uma coisa que eu tenho uma hipótese. Eu tenho uma hipótese. Que as pessoas que vêm crescendo, contribuindo com as pessoas, elas estão crescendo porque elas não absorvem os problemas das pessoas. Eu escuto, eu tenho uma compaixão, eu boto atenção, mas eu não absorvo. Eu não pego aquilo e eu não absorvo. Eu acredito que pelo fato de eu devolver com nutrição, eu nutro, e aí eu saio daquilo e desligo, eu acho que aí é Deus, com certeza, óbvio. Deus fala, então recebe mais. Você está pronto para receber mais, porque só uma pessoa que é capaz de receber uma multidão, não absorver, ela é capaz de receber mais ainda. E eu comecei a olhar os nossos amigos e eu falei, pô, esse aqui também não absorve não, cara. Puta, será que o Brunet absorve? Você falou, não. Mas é que você me deu uma visão dos extremos, né? Tanto pro positivo, tanto pro negativo. E eu não absorvo. Eu não sei se eu estou sendo claro para você. Sim. Mas dentro da minha mente eu estou claro com o que eu estou explicando. E também, levando para o outro lado, a Bíblia diz que Deus abate o orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Então, todo mundo que, por causa não para de crescer e tal, começa a achar que é alguém, está atraindo uma queda para sua vida. Mas todo mundo que entende que está só entregando uma mensagem, Deus dá mais graça. O que é graça? Uma simpatia divina que as pessoas olham para você, gostei do Joel, vou seguir ele. Só viu um vídeo, cara. E vou comprar o curso dele. Só assistiu 3 vídeos e já está comprando o curso. Pô, a vida toda não comprou curso de ninguém, compra o teu. Por quê? Porque Deus deu graça a você. Então, e Deus só dá graça aos humildes. Então, é muito importante que a gente mantenha a nossa motivação correta. O que eu acho que muita gente também não cresce, não é só porque absorve o problema, que a motivação nunca foi boa. A motivação era só o dinheiro, era só o sucesso, É impossível você ajudar as pessoas e não ter dinheiro e sucesso, cara. Elas te dão isso. Impossível. É impossível, entendeu? Só que quando você faz pelo dinheiro e pelo sucesso, você não ajuda as pessoas. Entendeu? Você disfarça. Você cria um personagem. E, cara, eu acho que aqui é o que a gente precisa falar. Quem não é de verdade tem prazo de validade. Por exemplo, se eu falasse sobre alta performance, eu seria de mentira. Eu, Thiago Brunet, falando de alta performance, seria de mentira. É porque eu vi você falando, falei, caraca, isso dá certo, olha lá, ele botou 10 mil pessoas na live, hein? Ih, olha lá, tem 1000 curtidas, e isso dá certo. Vou falar, eu começo a ler tudo sobre alta performance, vou falar bonito sobre alta performance, só que eu não sou da alta performance. Entendi. Eu não acordo 5 horas da manhã, estou na academia, nadando e fazendo tudo que você faz. Então, você é de verdade quando você fala o que você realmente é, quando você fala só o que tem autoridade para falar. O que você tem autoridade para falar? As coisas que você passou na vida e venceu. Então, quando eu falo de inteligência emocional, sem ser psicólogo, sem ter nenhuma formação acadêmica em inteligência emocional, eu sou uma das pessoas mais escutadas nessa área. Exato. No nosso país. Quando eu falo, as pessoas param, sentam e...
Por quê? Porque eu não tenho formação, mas eu tenho autoridade no assunto. Porque eu venci depressão, eu tive que perdoar muita gente que me feriu, que me enganou, que me traiu. Então, quando eu conto minhas experiências, eu passo autoridade. Então, quando eu falo só o que é verdade e sou de verdade, eu ganho durabilidade. Ou seja, eu corto o prazo de validade. Então, eu acho que muita gente começou na pandemia e depois desapareceu, porque eles começaram só montando um personagem em cima de algo que eles achavam legal. Mas se você falar só o que lê, só o que estuda, não convence as pessoas. Sim. O que convence é a autoridade de vida, é o que você passou e sobreviveu. As pessoas não são bobas, né, Brunet? Não, elas podem cair no primeiro momento. As pessoas não são mas bobas. Depois é questão de tempo elas olharem e falar assim, não é isso. Né? Então, eu sempre procuro ser um cara com motivação correta, fazer pelas pessoas. Cara, quantas vezes já aconteceu a gente fazer um evento para fazer um pitch no final? Um pitch de venda. A gente ia fazer um evento para apresentar algum produto nosso do Instituto Destiny e no final fazer um pitch, mas no meio que eu estava falando começou a acontecer coisas tão extraordinárias e eu receber palavras que eu sabia que não estavam vindo de mim, as pessoas chorarem, que eu abri a mão. Você sabe como é difícil abrir mão, porque você já pagou pelo evento sozinho, porque você estava dependendo do pitch até para cobrir aquele evento. Eu falei, cara, eu vou encarar essa, mas eu não vou vender. Isso já aconteceu. Por quê? Porque eu senti que o que estava acontecendo ali não estava vindo de mim. Então eu falei, não vou aproveitar essa situação não. Essa situação aqui é para que as pessoas sejam ajudadas. Se você tem motivação certa, no próximo você fatura 10 vezes mais. Sim. Porque aí é Deus do teu lado. É Deus respaldando a tua motivação. Então, cara, tem tanto assunto que emenda no outro. Por exemplo, para que a gente vai correr atrás de tanto dinheiro se depois de um certo dinheiro, eu sei disso porque eu estou entrevistando para o meu livro novo, os 10 maiores bilionários do país. Bi. E qual é o nome do livro? Ou vai ser? Ainda não tem um nome, mas vai ser sobre princípios milenários. Vai ser sobre alguns princípios bíblicos que qualquer pessoa, independentemente de religião ou sendo ateu, praticou para chegar onde chegou. E por surpresa... Que livraço, cara! E para surpresa nossa, nós temos homens que não são religiosos, que não acreditam em Deus na lista Forbes, e eles cumpriram vários princípios bíblicos para chegarem lá, alguns sem perceber, sem saber que era um princípio bíblico. Então já entrevistei os maiores, aí faltam 2 ou 3, mas a maioria já sentei por 4 horas, por 5 horas, não é sentar 10 minutinhos não. Sim. Sentar por horas assim, para conversar e para entender a mente do cara, de tudo que ele fez, o que está na Bíblia. E uma coisa que eu percebi é que tudo que dá certo na ciência, nos negócios, estava na Bíblia. Tudo que dá certo na ciência, nos negócios, está na Bíblia. Esses bilionários que têm princípios bíblicos, mesmo sendo ateus, eles tinham consciência disso no que você entrevistou? Alguns, outros não. Por exemplo, a verdade é um princípio inegociável na Bíblia. Beleza. Tem empresário que não tinha consciência que isso era um mandamento, um princípio inegociável, e falou assim, cara, eu nunca menti para nenhum sócio, nunca menti para ninguém que era importante para mim por um motivo. Porque eu queria durar muito e eu sabia que se eu mentisse um dia, eu ia ser pego. Entendi. Eu escutei isso de um deles e anotei. Então tá aqui, ó. O cara não é religioso, não é nada, mas ele não só não mente para os outros, não quer dizer que ele nunca mentiu para ninguém. Quer dizer que nos negócios, nas coisas importantes, ele nunca mentiu. E o que ele recebeu de volta, cara? Ele também nunca passou por uma traição mentirosa. Porque a Bíblia diz que tudo que você planta, você colhe. Em vida? Você acha que as pessoas pagam as coisas aqui? Claro. Fez aqui, paga aqui? Claro, sem dúvida. Só que a maioria das coisas que as pessoas colhem você não sabe, aí você acha que ela não recebeu. E também não vem na medida que você quer. Nós somos muito vingativos, Deus é diferente. Deus é misericordioso. Então o cara te fez mal, você quer que Deus mate ele. Deus não vai matar ele. Vai fazer algo que o cara perceba que está colhendo aquilo, você mesmo nem sabe o que aconteceu, mas Deus não erra. Ele não sabe errar. Por exemplo, esse bilionário que não acredita em Deus e por diante. Tem muitos, tá? Será que o pai, o avô não acreditava e passou isso? Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Então talvez ele fale assim, olha, eu não acredito, mas eu fui ensinado essa virtude aí. Você sabe que, né, na entrevista eu fechei o acordo com eles que a gente não vai divulgar o nome de nenhum deles. Quem conhece a trajetória vai entender de quem eu tô falando, mas eu não vou divulgar o nome deles. Mas tem pessoas que eu posso, por exemplo... São amigos, né? Citar o nome que são meus amigos, eu sei que me liberam para isso, né? Mas, por exemplo, Semenzato, José Carlos Semenzato. Uhum. Ele é bilionário, dono das maiores franquias, né,
do Brasil. E é um cara que teve muito sucesso na vida e tudo. E ainda é novo, ele ainda vai ter muito mais sucesso. Né? As últimas aquisições dele, a gente fez uma viagem junto agora para Miami, depois para Califórnia. A gente conversou muito. Né? As últimas aquisições dele, ele comprou, por exemplo, a Oakberry, açaí. Vou falar valores fictícios que eu não lembro agora, mas tipo, por 30 milhões e vale 800 milhões agora. Então, tipo assim, o cara foi multiplicando a fortuna dele de uma forma fora do comum. E aí, a gente, conversando, eu perguntei pra ele assim, rapaz, mas você não é religioso? Ele falou, não. Tá bom. Não sou, mas então por que você pratica tantos princípios assim, cara, desde a tua família até... Aí ele falou, não, é porque meu pai era pastor. Pronto, tá explicado. O meu pai era pastor, meu pai me ensinou tudo isso. Eu segui outro caminho, mas tudo que eu faço eu aprendi com meu pai. Então... Tá explicado, teu pai era o mensageiro. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí a Bíblia diz, que é importante, cara, que a bênção divina, ela recai sobre até a 4ª geração. O que teu bisavô fez, o teu filho vai colher também. Ah, ela fala isso? Ele fala. Então, por exemplo, muita coisa, meu avô, ele era pastor. E meu avô construía igrejas com dinheiro, saláriozinho que ele tinha como tenente da Marinha, cara. Meu avô ajudou muita gente, meu avô tal. Então, muita coisa que aconteceu na minha vida não foi só pelo que meu pai me ensinou, foi pelo que meu avô plantou. Sim. Isso é bíblico, por isso que eu acredito. Eu não acredito em misticismo, né? Eu não acredito em crendices, por exemplo, mas o que está escrito eu tenho que acreditar. E a bênção recai sobre até a 4ª geração. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, porque a maldição também. Então, por isso que você às vezes vê o avô que era bêbado, o pai que era bêbado, o filho que era bêbado. A gente tem que ter muito cuidado com o que faz, não só por causa da nossa vida, mas por causa das nossas gerações. Só semeie coisas boas, sabe? Jogue só sementes que valem a pena você colher depois.